então o resultado de 4 estudos que vocês podem fazer download e incentivo a que façam download da página do projeto, que essencialmente versa sobre embalagens secundárias e terciárias. E o que nós fizemos, antes de mais, só para fazer assim um pouco de enquadramento, o que fizemos foi ver do estado da arte, mas principalmente em termos de patentes, mas também em diferentes fontes profissionais, de bases de dados profissionais, de que casos de sucesso estavam relatados a nível mundial, portanto, relativamente a embalagens de 4 setores do setor alimentar, portanto, o cárneo, o hortofrutícola, o lácteo e portanto, também a panificação. E, portanto, o que é que existia a este nível e o que é que isto nos poderia dar alguns insights para este setor das embalagens, que é tão relevante, integrado em todo o cluster alimentar, como digo, nestes setores. Portanto, eu vou fazer esta apresentação tendo estes pontos, principalmente os primeiros 3 pontos que são relevantes. Portanto, o enquadramento, que de certa forma já fiz, apesar de que vou mais a pormenor. Depois, onde focar a inovação, ou seja, tendo em conta a análise que nós fizemos, quais são as verdadeiras questões, os verdadeiros problemas que as embalagens resolvem, as embalagens que estão patenteadas e as embalagens que estão no mercado e como casos de sucesso, como inovar. Portanto, também fizemos aqui um outro tipo de classificação desses mesmos resultados e depois alguns casos de boas práticas também para ficarmos com alguns exemplos. Portanto, o enquadramento, essencialmente, este estudo é uma fotografia. Passou, evidentemente, de algumas premissas, ou seja, há a premissa da heterogeneidade das fontes de informação, enfim, todas aquelas questões que nós sabemos relevantes em termos de metodologias de investigação. E interessava-nos, antes de mais, encontrar todo um conjunto de embalagens, e como digo, secundárias e terciárias, que, por um lado, que fossem heterogéneas, ou seja, e que solucionassem até as mesmas embalagens, muitas das vezes, que estivessem nos diferentes 4 setores. Ou seja, por vezes há embalagens que podem servir os diferentes setores, não só um em particular, apesar de termos analisado também para cada um deles em particular. Portanto, foram analisadas 43 tecnologias, 13 casos de boas práticas, 11 casos do setor hortofrutícola, 10 para lácteos e 9 para padaria e confeitaria. Este é o resumo da análise. Tenho um receio que não se veja bem, mas não se conseguiria fazer de outra forma, porque é uma matriz. Nós depois de recolhermos, digamos assim, toda essa informação, fomos tentar perceber, quer as patentes, como digo, quer os casos de sucesso, que tipo de problemas é que estavam aqui em causa, ou seja, que tipo de problemas é que as embalagens estavam a querer resolver ou a resolver. Evidentemente, nós também demos privilégio, principalmente a TRL 7, ou seja, a produtos de preferência, a embalagens de preferência que estivessem, portanto, no mercado ou prestes a estar no mercado, e fomos ver que tipo de problemas é que elas resolviam, porque quando se analisa a patente, não é a patente em si que é o mais importante. E diga-se de passagem, muitas vezes nem o caso de sucesso às vezes é importante. É importante que uma pessoa vê um caso e aprende sempre por analogia relativamente ao que pretende fazer. Mas o mais importante de tudo é o que não mostra. O mais importante de tudo é nós vermos, sim senhora, mas quais são as grandes preocupações do setor das embalagens, o que é que está aqui a passar, não só do setor das embalagens, como evidentemente toda a cadeia de valor, não é? Que aliás, uma das questões base quando para haver inovação no setor das embalagens é ter de integrar toda a cadeia de valor, de preferência, não é? E principalmente os fabricantes de máquinas, que têm um papel extremamente relevante na inovação. Portanto, quando se pensa em inovação de embalagens, que é uma componente do produto, essencial do produto. O produto, como em marketing se costuma dizer, tem sempre o corpo e a alma, não é? Ou seja, tem sempre a parte física, mas depois também tem serviço e imagem. E, portanto, não é só o produto agrícola ou a da agroindústria que está em causa. A própria embalagem faz parte do conceito de produto, tudo aquilo que se oferece ao cliente e que tem de satisfazer as suas necessidades. Mas ao cliente final. Mas toda a cadeia de valor é preciso ter em conta. Portanto, muitos destes problemas que nós fomos encontrando que a embalagem resolve, não está, evidentemente, só no cliente final, mas sim em todas as necessidades e problemas da cadeia de valor. Aqui, eu não sei se conseguem ver bem, de qualquer das formas, eu vou... estou aqui numa situação privilegiada, que eu não imaginava que ficasse tão pequenino, mas, em suma, eu vou-vos ler, passo a ler.
Os pontos principais, nós selecionamos cerca de 24 tipos de necessidades, ou seja, as diferentes patentes e casos práticos ou casos de sucesso foram classificados tendo em conta estas 24 necessidades, vamos chamar assim, ou problemas que a embalagem resolve, sendo que algumas embalagens resolvem, evidentemente, mais do que um destes problemas, não é? E o que nos surgiu como padrão, digamos, das maiores preocupações, não significa que seja o mais importante, eu ponho aqui este ponto que eu já explico o porquê, mas tendo em conta o tratamento da informação que fizemos, a utilização de matérias-primas recicladas é uma das... Portanto, nós fizemos aqui, eu vou fazer aqui a separação, essencialmente nas embalagens secundárias e nas embalagens terciárias, porque há aqui uma diferença e nota-se aqui a verde, mais a escura, ali do vosso lado direito, as embalagens secundárias e aqui do lado esquerdo as embalagens terciárias. Portanto, nota-se evidentemente uma diferença. As terciárias, como sabem, mais a questão das paletes, as secundárias é a segunda pele dos produtos, não é? Nas embalagens secundárias, as principais preocupações focaram-se muito na redução de matéria-prima, portanto, da embalagem, e a eficiência pelo design, que é extremamente relevante, a questão de conseguir solução pela forma, não pela química, não por ser bioplástico, mas sim pela forma da própria embalagem. Aliás, aparecem-nos aqui num total, neste ponto em concreto, 74. E, portanto, que vem ali mais a vermelho, ali num círculo do lado direito. Portanto, a utilização de matérias-primas recicladas, a redução de matérias-primas portanto, na embalagem, a eficiência pelo design, aparecem-nos como as mais relevantes de todas no que diz respeito à embalagem secundária. Na terciária, por outro lado, completamente diferentes as preocupações dos empresários, de quem desenvolve embalagens, pelo menos deste grupo que nós analisamos, que foi vasto e heterogéneo, foi a rastreabilidade, a otimização da capacidade de armazenamento e logístico e principalmente estes dois pontos. Estou a focar mesmo só naqueles pontos que são mesmo os mais relevantes. Porquê é que eu digo que nós, a partir daqui, digamos que com isto seria a matéria-prima para começar a inovação na embalagem? Nós, por exemplo, já chegamos a fazer inovação mesmo, prática, num grande grupo, enfim, económico português, de hipermercados, uma grande rede de hipermercados, e focamos na questão das embalagens. Não só na área alimentar, como outras. E eu recordo-me que na altura, por exemplo, muitas das questões que surgiram da necessidade de inovar naquelas embalagens, ponto 1, não eram patenteáveis. Ponto 2, não saíram em casos de sucesso, porque nem era relevante, portanto não interessava para a indústria estar a falar sobre o assunto. E ponto 3, havia ali um padrão, e surgiu ali um padrão de preocupações, independentemente de ser na embalagem primária, secundária ou terciária, mas preocupações na cadeia de valor. Recordo-me de um caso em particular, que foi uma determinada embalagem, quando se deu por ela, quando se foi avaliar, a pega da embalagem ocupava muito espaço. Ou seja, 20% do espaço de um caminhão era ocupado com vazio, não é? Portanto, não com a embalagem, mas com uma parte da embalagem que podia ser redesenhada e poupar-se 20% no transporte de mercadoria. Vejam o que é que isto pode representar a todos os níveis, tanto em termos de impacto de carbono, em termos de economia financeira, em termos da movimentação de carga. Portanto, imaginem o que é que isto pode... Estamos a falar de 20%. E, portanto, tinha-se de mudar a forma, a ergonomia, tinha-se de mudar ali questões. Por isso é que eu estou a dizer, isto é muito interessante, mas há sempre um mas. Aliás, como quem sabe, quem responde a um questionário, às vezes não interessa só o que as pessoas, as médias e etc., mas também o silêncio também às vezes diz muito. Quando alguém não responde, também é importante ver o porquê de não ter respondido. Tendo em conta isso, não chega, é importante, evidentemente, este trabalho, mas estou só a dar esta ressalva, porque isto pode ser, por exemplo, uma matéria-prima, ou seja, estas necessidades e problemas que são das preocupações dos empresários, evidentemente que seriam um foco, então, agora sim, para gerar inovação de produto real, não é? Pela indústria, por quem dela necessitar para os diferentes objetivos. Aqui seria muito interessante também ver, porque há também padrões de diferenças entre os 4 subsetores da agroindústria, não é? Também há aqui alguns padrões distintos, evidentemente que quem transporta bens mais perecíveis, há preocupações completamente distintas de outras.
Tendo em conta aquela análise exaustiva, nós fizemos também aqui uma outra reclassificação. Isto de classificar de diferentes formas é sempre interessante porque permite-nos olhar de diferentes ângulos a realidade. E como nós sabemos, a realidade nunca tem só um ângulo, não é? É sempre diferentes ângulos. E nós usamos aqui uma matriz que é bem conhecida, que é uma matriz Blue Ocean, que é uma matriz que se usa muito em inovação e que, na essência, ela, de forma muito simples, divide o que é que nós vamos, na inovação de um produto, o que é que vamos, produto, neste caso embalagem, o que é que vamos eliminar, o que é que vamos reduzir, o que é que vamos criar de novo ou o que é que vamos aumentar. Daqueles diferentes benefícios que estivemos a verificar, há pouco a ver, veem ali a vermelho os pontos que têm a ver com o setor cárneo, a azul mais escuro o lácteo, a verde o hortofrutícola e de panificação mais amarelo. Evidentemente depois pode haver alguns que estão em ambos, portanto ali aparece o resumo. Nota-se desde logo aqui uma lógica no que diz respeito a todas essas embalagens que estão no mercado e patentes, em incrementar, ou seja, o que é que eu vou pegar na embalagem e o que é que eu vou incrementar. Diga-se de passagem que há uma tendência do ser humano, quando quer resolver um problema, seja ele de que área for, dizer preciso de mais dinheiro, preciso de mais recursos humanos, preciso de mais recursos, não é? E, regra geral, pensa sempre em acrescentar algo. Quando na inovação e no processo de inovação, e para já não estamos a falar de inovação, atenção, o primeiro passo não é o que é que eu acrescento, é o que eu retiro, neste caso, o que é que eu posso retirar de uma embalagem, se eu pegar numa embalagem que já existe, o que é que eu posso retirar, mantendo as funções que ela tem. Portanto, como é que eu posso simplificar? O ser humano tem a tendência a complicar, não é? Mas a simplificar. E esse é o primeiro passo da inovação. Não deixa de ser curioso na questão do eliminar aqui não aparecer nada. Também é natural, porque acho que ninguém iria, ou tendo eliminado alguma coisa numa embalagem, não iria patentear a dizer, olha, eu patenteei este produto, mas eliminei isto. Acho que isso não aconteceria, não é? Mas na prática, por isso é que eu estava a fazer aquela referência há pouco, na prática, o facto de não surgir aqui nada não significa que não seja relevante. Evidentemente que, abre aqui um aspas, é muito mais relevante a questão de eliminar nas embalagens primárias. É lógico. Toda a gente que vai a um supermercado e já há bastante tempo começa a verificar que a simples caixa da pasta dos dentes, não é? Que ela tende a desaparecer, não é? Ou seja, já vendem as pastas dos dentes e etc. sozinhas e sem mais nada, não é? Portanto, tudo que é acessório desaparece. Até quem vai às compras online, principalmente na AliExpress, muitos dos produtos que se compram, eles já perguntam, quer com embalagem ou sem embalagem? Com a embalagem é mais caro. Se repararem, isso é muito interessante e é uma tendência que não se encontra noutras plataformas, mas, por exemplo, ali na AliExpress, que é uma grande plataforma a nível mundial, há sempre muitos produtos aparecem com essa opção, quer embalagem ou quer sem embalagem. É mais barato sem embalagem, o que não deixa de ser interessante. Isso leva-nos a uma questão aqui relevante, que é, se a embalagem primária tem tendência a ser muitas das vezes eliminada, sempre que possível, ponho aqui estas aspas, sempre que possível, não é? Todo o papel que ela tem e as funções que ela tem, nomeadamente de informar o cliente, passam para a secundária. Portanto, há muitas questões que passam obrigatoriamente e dão relevo à secundária, começa a assumir determinados papéis que a primária anteriormente tinha. Portanto, a embalagem secundária começa a ter um papel cada vez mais relevante. A terciária, que são as paletes, diga-se de passagem que não há uma grande inovação nas paletes. Muitas vezes estão standardizadas, a preocupação é durabilidade. E, portanto, quando a preocupação é durabilidade, se é o bioplástico não é relevante. Não é? Portanto, o que é relevante é mesmo a durabilidade. E aí eu até posso já adiantar que, evidentemente, na questão das paletes, começa a ser muito mais relevante o que é imaterial. Ou seja, o sistema de informação do vai e vem das paletes, um sistema de inteligência artificial a dizer atenção que esta palete está aqui perto de um fornecedor, aproveita-se e vai para lá, não é? Portanto, toda essa gestão de informação e com inteligência artificial e com learning machine começa a ser extremamente relevante para a desmaterialização. Há uma certa desmaterialização, esta questão do serviço, há uma progressiva servitização, é o termo técnico, do produto. Aliás, nós vemos essa tendência em tudo.
diga-se de passagem, não é? Daqui a uns tempos não vamos ter carro, vamos ter no telemóvel uma aplicação, chamamos o carro e pagamos pelo serviço, não é? O que tem implicações interessantes. Já agora, por analogia para as embalagens, podemos fazer aqui uma analogia interessante, que é o automóvel, para não ter maior pegada, vai ter de poluir menos. Para poluir menos, vai ter de durar mais tempo. Para durar mais tempo, as empresas que vendem automóveis vão ter de ganhar dinheiro noutro sítio qualquer. Portanto, vão ganhar dinheiro no serviço. Não é no produto físico, mas no serviço. Não é? É lógico. Portanto, aqui nas embalagens, em algumas dimensões, isso tem tendência a acontecer. Não é assim tão linear, mas tem tendência a acontecer, nomeadamente nas terciárias. Portanto, aqui encontramos voltando outra vez aqui a este, para não nos perdermos, a este quadro de análise e de catalogação, portanto, em termos de como inovar, nota-se uma tendência ao incrementar. E, como eu disse, pode não ser o mais importante. O criar algo de novo também aparece ali com alguma representatividade, no canto direito. O reduzir, que tanto se fala, não é? Aparece pouco. Curioso. Não é? Não deixa de ser curioso. E digo que tanto se fala porque, como nós sabemos, estes são os 3 lemas, ou o grande lema, os 3 R's das embalagens, não é? Das embalagens e não só, mas das embalagens, o reciclar, o reduzir e reutilizar. Eu pus-vos aqui uma fotografia por graça, que foi mesmo coincidência, foi mesmo ontem, um amigo meu que estava em viagem pela Turquia e no aeroporto de Istambul tirou uma fotografia, uns quadros, que são estes quadros, e que utilizavam materiais plásticos do próprio aeroporto, ou seja, encontrados no próprio aeroporto. Portanto, fazer arte, reutilizar aquilo, dar uma nova vida às embalagens que estavam ali no aeroporto. E eu achei piada, porque aquilo foi mesmo... ele tirou a fotografia ontem, portanto, são frescas as fotografias, a arte é fresca. E acabei por pôr de pano de fundo, porque o que é que vos parece que é mais importante? Reciclar, reduzir ou reutilizar? Eu não era para perguntar nada, mas eu acho que aqui com uma plateia tão envolvida e sorridente, eu acho que até punha já esta questão. O que é que vos parece que é mais relevante em geral? Depende, claro. Não é uma resposta direta, não é? Claro. O que é que vos parece? Reduzir? Reduzir. Se eu fosse careca e quisesse cabelo, acham que era o suficiente eu ter metade de cabelo? Um produto mágico, mas só me dava metade do cabelo. Nós a reduzir, evidentemente em casos específicos, reduzir é essencial e é importante, mas nas embalagens, por vezes, o reduzir pode não chegar. É isto que eu estou a dizer, ou seja, quando não há outra hipótese, é reduzir, não é? Mas não é o ideal, tínhamos consciência disso, não é o ideal. O ideal é mesmo ou dar uma nova vida ou tentar anular. Mas pronto, esta reflexão é relevante. O reciclar, por exemplo, não faz... Nós sabemos o custo que tem a reciclar, que pode não ser, aliás, os números dizem, não é tão elevado a usar matéria-prima de base, não é? Mas... por exemplo, reciclar plástico para fazer paletes pode ser muito interessante, tendo em conta a durabilidade e a necessidade da durabilidade daquele produto, não é? Mas ficou aqui esta pergunta e acho que foi bem respondida, que é a questão de cada caso é um caso, como é lógico, não é? Eu pus-vos esta imagem porque estas duas imagens... Esta tirei da internet há uns dias, mas aquela foi mesmo também, por acaso, por um outro amigo meu que estava pela Ásia e na brincadeira dizer: vejam o que eu encontrei numa loja. O ridículo que isto é, não é? Ou seja, há ridículos. Não é? Nós chegamos a pontos do ridículo de substituir a embalagem natural da laranja por uma embalagem plástica, não é? Não faz muito sentido. Em oposição, nós temos ali uma fruta em que tem algo que lhe dá proteção e que foi usado do próprio local, ou seja, uma matéria-prima do próprio local. Claro que não é um bioplástico, é se calhar muito manufaturado, digo eu, se calhar até podia ser industrializado, mas na questão
dos bio, e que não se fica só por bioplástico, é isto que eu queria chamar a atenção, não se fica só por bioplástico, há outras opções. De preferência, opções de usar coisas que nós temos no território. A questão é criativa, de ver o que é que nós temos no território e que possa ser útil para o efeito, não é? Portanto, não vale a pena irmos muito depressa se formos para enfim, se eu viesse muito depressa de Braga para aqui, mas pela estrada errada, não me valia a pena, não adiantava de nada, não é? Ia para o local errado. Portanto, ir na direção certa é extremamente relevante, daí a importância da análise que nós fizemos, de tentarmos perceber aqueles padrões, de ver para onde é que está, para onde as coisas estão a ir. Há aqui uma tendência evidente, que é tudo o que é, e não é só na questão das embalagens, mas nas embalagens também, tudo o que implica, nas embalagens, por exemplo, neste caso, embalagens secundárias e terciárias, que sejam duráveis e reutilizáveis, há a tendência ao aumento do ciclo temporal e, portanto, uma servitização que é serviço. Um pouco aquele exemplo que eu dei há pouco do automóvel, não é? Por analogia. Ou seja, tudo aquilo que implica resistência, ser mais durável, volto a repetir, nas embalagens terciárias, que é quase o mesmo que dizer, não é o mesmo, mas é quase o mesmo que dizer paletes, a durabilidade é mais importante. Se a durabilidade é mais importante, não interessam os bioplásticos. Porque a durabilidade é mais importante. Eu vou ter menos pegada ecológica se eu focar em materiais que me vão dar o que realmente é necessário, não é? Por outro lado, se eu estou num caso de uma embalagem, e aí nas primárias é evidente, mas não é o objeto deste trabalho, mas se, por exemplo, se eu compro um iogurte, que é um produto de consumo, em vez de deitar fora a embalagem, se a própria embalagem servir de fertilizante lá para um vasinho que eu tenho lá em casa, excelente, não é? Portanto, dou uma segunda aplicação, ou se eu pegar naquela invase daquela embalagem e der uma segunda utilização, quem é que não se lembra antigamente daqueles frascos da Nutella, do Tulicreme, não é? Que a pessoa depois aproveitava e eram copos, uns eram copos, os outros dava para pôr canetas, não é? Portanto, essa lógica é sempre de salutar. Mas, portanto, há estas questões de a embalagem é durável, a embalagem não é durável. Portanto, isto tem aqui implicações evidentes. Há uma tendência genérica, estou a fazer aqui algumas generalizações relativamente aos resultados do trabalho. Há uma crescente substituição, portanto, do plástico por bioplástico, há essa tendência, mas atenção, há outros materiais que também são sustentáveis. Portanto, não nos podemos ficar só para o bioplástico, até porque, por isso é que eu pus mas, e depois a vermelho, se repararem, tenho o mas e tenho o lado oposto, que é tudo bem, mas, primeiro, é caro, é extremamente dispendioso, não é? Portanto, ainda não está madura o suficiente, em muitas das circunstâncias o bioplástico é utilizado, evidentemente, já há muitos anos, não é nada de novo, mas muitas das vezes portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. E se exige durabilidade nas embalagens secundárias, portanto, os bioplásticos podem não ser a melhor solução. Por outro lado, há uma crescente aplicação dos bioplásticos e outros materiais ecológicos, dada a pressão imposta pelos consumidores e as normas legais. Evidentemente que sim. Não é? Portanto, o próprio consumidor está a pressionar toda a cadeia de valor para algo mais ecológico. Mas o que eu quero chamar a atenção com isto é que, ótimo, perfeito, é por aí o caminho, mas não sejamos radicais porque podemos prejudicar a própria pegada ecológica só por causa de um ou outro radicalismo. Veja-se em Portugal que o que mais nós temos é papel ou árvores, não é? Bem ou mal, mas temos os eucaliptos. E evidentemente, aliás, temos uma grande empresa que montou agora uma grande fábrica de embalagens em papel. Portanto, pronto, o papel é outra hipótese. Eu pus ali o QR Code, às vezes, num ou noutro momento põe o QR Code, se alguém com o telemóvel, com a máquina de fotografar, se quiser ver a notícia, pode diretamente ir diretamente e ver. Mas eu falei-vos nos bioplásticos, eu falei-vos dos materiais outros, não só até bioplásticos. Eu resumi aqui alguns casos e encontramos, só para ficarmos com uma ideia, isto aqui é mesmo só para ficar com uma ideia, porque eu quero incentivar-vos a fazer o download dos quatro trabalhos que estão online. Mas para ficarmos com uma ideia, encontramos, por exemplo, embalagens com base em fibra de coco,
Evidentemente, para nós não faz sentido, não é? Mas quem tem muito coco, se tiver o resíduo, ótimo. Polímeros com base biológica 100% natural, derivada das caseínas, portanto biodegradável. Bioplásticos para embalagens a partir de escamas de peixe. De biodegradáveis de Gracilaria edulis, portanto que vem do agar-agar, que toda a gente conhece, das algas, das macroalgas, aliás que nós temos aqui na nossa costa e bastante. Embalagens secundárias com matérias-primas com base em cogumelos, portanto em resíduos da indústria. A partir de resíduos de laticínios, o que é muito interessante porque a própria indústria de laticínios com os próprios resíduos pode fazer a embalagem, portanto não deixa de ser aqui, na perspectiva até da economia circular, não deixa de ser aqui algo interessante e integrado. E vou passar aqui a um outro ponto, que é, pus aqui umas matrioscas só por analogia, evidentemente, que não são embalagens, mas por analogia. Ponto 1, pontos relevantes, também derivados do trabalho e de algumas conclusões do trabalho. A embalagem primária e secundária, portanto, devem ser pensadas em simultâneo por toda a cadeia de valor. Aliás, já falámos um pouco sobre isso. Integrando, portanto, os padrões das necessidades da mesma cadeia de valor, ou seja, de todas as empresas, não só do cliente final, mas de todas elas, portanto, os transportes, da logística, da empresa A, da empresa B. E derivado precisamente destas duas expressões legais e também das metas da União Europeia. Eu aqui queria fazer aqui um ponto. Quando falamos de inovação, não estamos a falar... Ou seja, a investigação fundamental que se faz não é inovação, mas é relevante para a inovação. A criatividade não é inovação. O empresário, quando acorda de manhã e tem uma boa ideia, isso não é inovação. É uma boa ideia. Ou não. Mas não é inovação. A inovação, a palavra inovação, que é uma palavra muito gasta, nós nunca nos podemos esquecer que, primeiro, ela tem de ser orientada para resolver padrões de necessidades do mercado. Neste caso, pode ser mercado final, consumidor, mas também toda a cadeia de valor. Não é? Eu digo padrões, porque se não forem padrões, não vale a pena. Se houver só um cliente a dizer eu tenho este problema, a menos que pague bem, não vale a pena, não é? Portanto, a inovação é algo que está no mercado. As patentes não são inovação. Mais de 80% das patentes não são produtos, não resultam em produtos que estão no mercado. Também muitas das vezes as pessoas pensam, a patente é inovação. Então, a patenteou já é inovação. Não, inovação não é isso. Por acaso nós tivemos essa preocupação de encontrarmos um conjunto para analisarmos de patentes que estivessem no mercado. Portanto, tivemos essa preocupação, não é? Porque é isso que faz sentido. Não significa que as patentes não sejam interessantes, que foi, aliás, o que nós fizemos como fonte de informação como também, ou seja, há aqui diferentes de informação para a inovação, que são úteis para a inovação. Mas quando nós geramos inovação, é um método sistemático para chegar a um resultado. Há uma lógica que faz-se pouco em Portugal, diga-se de passagem. Eu trabalho em inovação, inovação mesmo, com metodologias de biomimética e TRIZ, já agora por curiosidade, da Competinova, o TRIZ, que são os padrões de todas as patentes a nível mundial, portanto, que se utilizam e que não é isto, mas que é outra. Digamos que eu entraria a seguir a isto, apesar de eu ter feito isto, nós entraríamos, em termos de inovação prática numa empresa, nós entraríamos a seguir a isto, porque isto é uma boa fonte de informação que alimenta, então aí sim, a tal personalização e que é necessária a criatividade, que é necessário depois se calhar se for um bom resultado patentear para defender e etc. Mas há esse processo. Também fiz referência há pouco que dentro desta cadeia de valor os fabricantes de embalagens foram aqueles que se mostraram como críticos para a inovação. Nós estamos aqui sempre a falar de cadeia de valor, não é? Cadeia de valor, a empresa A vende a B vende a C, a C vende, não é? E distribui, etc., até chegar a casa. Não é? Portanto, desde a horta até ao consumidor. Portanto, temos aqui a cadeia de valor. Temos de começar também a pensar, não tanto em cadeia de valor, mas em rede de valor. Ou seja, em vez de ser linear, começar a olhar mais a estes intervenientes como de forma circular. Como é que a universidade, em vez de trabalharem uns para os outros, como é que uns trabalham uns com os outros, em vez de inovar, porque não co-inovar?
Não sei se me consigo explicar com isto. Ou seja, há cada vez mais necessidade nas embalagens, não é só nas embalagens, mas nas embalagens em particular, e nós verificamos isso, a necessidade de diferentes intervenientes, envolver diferentes intervenientes e não uns a trabalharem para os outros, mas uns com os outros, com o resultado que tem um benefício comum, porque a embalagem, quando se desenvolve, não é para resolver o problema do cliente final e ponto parágrafo, nem para resolver o problema da empresa A ou da empresa B. Tem de satisfazer N necessidades, desde o frio até, se for necessário, até N questões, não é? Nesta questão de dar valor à desmaterialização, surge-nos também como padrão, portanto, tendo em conta aquilo que eu falei há pouco, da servitalização, ou seja, cada vez mais o serviço, cada vez mais a questão da informação e a informação da embalagem que fala, não é? Já houve aqui outros seminários que tocaram e focaram nesse aspecto, portanto, não quero aqui focar muito nessa questão, mas lá está, eu não quero focar muito nessa questão, mas não nos podemos esquecer que para desenvolver embalagem secundária e terciária, em termos de inovação, nós não nos podemos aliar de todas as tecnologias que estão aí, disponíveis e que têm de ser integradas numa lógica sistémica. Se eu vos disser, por exemplo, que uma das 10 tecnologias mais promissoras a nível mundial neste momento chama-se Terahertz. Terahertz é uma frequência de luz, por acaso não se vê, mas é uma frequência de luz. E se eu vos disser que neste momento já há aparelhos que podem medir, vamos imaginar que eu tenho um contentor ou uma simples caixa, uma embalagem secundária com várias embalagens lá dentro, e eu, por simplesmente, posso, como se fosse um raio-x, mas sem fazer mal à saúde, e ver o que lá está dentro. Mas não é só ver o que está lá dentro. Eu posso medir o que lá está dentro. Eu posso ver, por exemplo, se os medicamentos ou produtos agrícolas, agroindustriais, se estão dentro da validade, se o número que diz que está lá dentro, que a embalagem por fora diz que tem, verificar se realmente tem. Portanto, é muito mais que um raio-x. Não é? Estou a fazer a analogia com o raio-x, mas é outro campeonato. Evidentemente, se uma tecnologia destas começa a estar disponível, eu tenho de começar a perceber que a embalagem secundária, e as primárias também, mas a secundária e a terciária tem de estar ligada a isto. Não é? Não sei se me explica. Ou seja, isto tem de ser visto como um todo. Portanto, a embalagem secundária, cada vez mais informação, rastreabilidade e segurança. A procura crescente, portanto, de informação por parte do consumidor em relação ao produto e da embalagem, uma pressão sobre o setor de embalagens secundárias, de forma como estas estão alinhadas com as expectativas dos consumidores e o modo como a própria embalagem secundária comunica essa nova necessidade com esse posicionamento. Portanto, a questão de todos os produtos físicos falarem para o telemóvel. Um destes já não há telemóvel, um destes está integrado, o próprio telemóvel vai ser integrado na roupa, não é? Mas pronto, mas para já ainda é o telemóvel e já é ótimo. Tendo em conta esta questão da digitalização, vamos chamar de digitalização, conectividade, as tecnologias de blockchain aplicadas à embalagem surgiram-nos também como um padrão. Uma vez mais, também houve seguramente em seminários que falaram sobre este tema, portanto não quero aqui estar a reforçar muito, mas só no que diz respeito à embalagem secundária e terciária, surgem-nos vários casos em que, lá está, é necessário, por exemplo, fazer o tracking, ou seja, e a confirmação de segurança e que realmente é aquilo, desde o produtor até ao consumidor. Mas é muito interessante, se eu tiver um produto e se tiver um problema com o produto, muito facilmente ver em que ponto da cadeia de valor é que esse problema surgiu. Portanto, fazer esse rastreamento para trás. Não é? E poder ver onde é que... Eu até posso ir ver até ao funcionário que esteve envolvido naquele problema específico do produto, da embalagem, do enchimento, enfim, do que quer que seja. Portanto, aparecem-nos aqui como um padrão a questão do blockchain cada vez mais representativo. Portanto, podia aqui ler-vos cada um destes, mas julgo que não é interessante. Uma vez mais, quero-vos incentivar a fazer o download. Portanto, pacotes inteligentes, as próprias etiquetas inteligentes e muitas vezes até usando ela própria, a própria etiqueta digital, utilizando até produtos também, aí sim, biodegradáveis ou até bioplásticos, biofilmes.
com codificação de marca d'água, por exemplo, também. Portanto, eu quase resumiria aqui também neste ponto da embalagem terciária, que é o problema central dos processos logísticos e de embalagens atuais. Portanto, centra-se na discrepância e distanciamento na concepção e tratamento dos diversos níveis de embalagem, portanto, primário, secundário e terciário, não sendo tratados de forma universal, integrada e complementar no processo de concepção. De certa forma, já acabamos de falar nisto, que é quem desenvolve a embalagem primária, desenvolver também secundária, ou pelo menos pensar, e terciária, ou seja, ser integrado. É extremamente relevante. Caso contrário, dá asneira, e não é só da asneira, pode não se aproveitar ao máximo o que se exige. Sim, podia dar aqui até... imaginem, por exemplo, que nós, por acaso, também tivemos a oportunidade de conversar com não só olhar a dados, números e dados, informação, mas também falar com algumas pessoas do setor. Aliás, eu próprio também já conheço o setor, mas falar com algumas pessoas da grande distribuição. Nomeadamente, estou-me a recordar de algumas conversas que tive a oportunidade de ter com o diretor europeu de logística de uma grande superfície. E principalmente perguntar-lhe quais são as vossas principais preocupações, que é isso que me interessava. Para ver se batia certo ou se não batia certo, inclusive com o trabalho, de forma complementar, ou seja, não coincidindo não significa que seja mau. E eu reparei ali um padrão, e depois conversámos inclusive com algumas pessoas até abaixo, ou seja, mesmo pessoas que lidam na distribuição e que punham as mãos na massa, como se costuma dizer. E é interessante porque encontrei ali um padrão, que é a grande preocupação da fragilidade das embalagens, a grande preocupação do manuseamento, a grande preocupação de uma grande percentagem, e ainda continua a haver uma grande percentagem de embalagens a partir ou quebrar, deteriorar o produto, dar aquilo como, enfim, já não vai para o cliente, e há aí uma perda grande. Portanto, há uma perda grande. Essa perda grande, e estou a dar um mero exemplo, que é a acomodação das embalagens. Se elas fossem, por exemplo, hexagonais, não estou a dizer que seja a solução única, nós encontramos um exemplo destes. As abelhas não são tontas, não é? Este formato não é do hexágono, não é o acaso, não é? Não sei se sabem, mas em cada 32 hexágonos destes ganha-se um. O espaço de um. O espaço de um, no armazenamento, pode fazer uma diferença muito grande. O espaço de um no armazenamento pode fazer uma diferença muito grande. Eu já vi várias empresas de determinados setores que não exportam porque não têm não conseguem o valor acrescentado no produto o suficiente para que a internacionalização valha a pena. O transporte fica caro em demasia. Mas também já encontrei empresas destas que, conseguindo ter mais unidades de produto num contentor, aí sim já conseguiram preço e já conseguiram exportar. Portanto, pode fazer a diferença toda. Não só para a questão da acomodação em armazém, que é relevante, ocupar menos espaço e ser mais fácil de manusear e ser mais sólido, digamos assim, mas também até permitir outras questões que muitas vezes não são pensadas à primeira vista, pelo menos na informação secundária não aparece seguramente, mas que são relevantes. Entramos aqui noutras dimensões, que é a questão do peso, dimensão, espessura, mas nunca esquecendo que o design, aquilo que estávamos a falar há bocado, é seguramente um dos mais relevantes, se não o mais relevante. A forma. Portanto, a inovação pela forma é seguramente uma das mais relevantes, se não a mais relevante. Aliás, vou abrir aqui um aspas, porque não foi o objeto deste estudo, mas, por curiosidade vossa e porque tem a ver com este assunto, quando nós compararmos todas as patentes do mundo, estamos a falar de todas as patentes do mundo em diferentes áreas, com a forma, nomeadamente por intermédio de TRIZ, que é uma metodologia de inovação, teve origem no matemático russo, e com a biomimética, ou biomimicry, que é como é que a natureza resolve problemas, plantas e animais, como é que elas se adaptam quando surge, quando se confrontam com um determinado problema, e como é que o resolvem, como é que se adaptam, e aí sim é a inovação, como é que elas se adaptam ao meio, não é? E o que é que nós podemos aprender com essas plantas e animais? Surge aqui uma coisa extraordinária que nos dá um ensinamento fantástico, que é
a natureza, ao contrário do ser humano, regra geral, quando se confronta com um novo problema, não diz necessito de mais dinheiro, necessito de mais pessoas, não. A natureza, em quase 80% dos casos, atenção, isto é muito relevante, quase 80% dos casos, a natureza diz, eu com o que tenho, vou combinar ou recombinar de forma diferente e resolver o problema. Não é com o que não tenho, não, é com o que tenho. Neste sistema, eu vou resolver o problema. Mais ainda, a solução do problema, regra geral, onde está o problema está a solução, nós é que podemos não haver. Ou seja, se há um problema num hospital, a solução está lá dentro. Aliás, não sei se vocês se recordam daquele filme do Apolo 13, em que a dada altura, isto foi real, não é? Em que a dada altura a nave espacial ficou lá e não vinha para a Terra porque tinha um problema técnico, não é? E os engenheiros na NASA o que fizeram foi uma mesa redonda, puseram os engenheiros à volta da mesa, puseram em cima da mesa tudo o que aqueles senhores lá dentro daquela nave espacial, a não sei quantos milhares de quilómetros de distâncias tinham, e disseram, meus amigos, eles têm fita cola, têm aqui um desandador, têm isto, têm aquilo. O problema é este, o que eles têm lá em cima é isto. Eles não podem ir à mercearia, nem a lado nenhum comprar outros produtos, portanto é isto que eles têm lá. Resolvam. E resolveu-se. Não é? Portanto, nós temos de pensar sempre nesta questão de com o que tenho, como é que eu posso recombinar para resolver o problema. E, portanto, isso dá-nos uma perspectiva mais ampla na questão das embalagens, que é, sim senhor, eu quero pôr aqui, quero usar um biomaterial qualquer, o que é que eu tenho no território? O que é que eu tenho no território que, de forma criativa, pode ser transformado até mesmo numa perspectiva lógica de economia circular? Voltando aqui à questão da eliminação de elementos de embalagem pelo peso, dimensão e espessura. Encontramos também um caso engraçado, não encontramos muito, mas encontramos aqui, em termos de paletes, portanto, da diminuição da utilização da madeira ao utilizar banana, portanto, cascas de banana, como parte do material, o que reduziu em quase 30% a necessidade de madeira. Pela forma e pelo design, eu não pus ali nenhuma embalagem, mas só por analogia, para percebermos que o ser humano aprende muito com a natureza e mimetiza a natureza em muitas coisas que nós temos à nossa volta. Mas às vezes é que não nos apercebemos disso. Leonardo da Vinci já o fazia, portanto não é nada de novo, não é? Mas temos cada vez mais de olhar à natureza e como é que ela resolve os problemas e, como disse há pouco, a forma é muitas vezes uma solução, ou grande parte da solução. Encontramos aqui vários exemplos pela forma, nomeadamente de conseguir encaixar mais embalagens umas nas outras e essencialmente pela forma, como digo. Encontramos, em termos de paletes também, neste caso, encaixável, portanto, que também não deixou de ser interessante. Na embalagem terciária, portanto, também encontramos alguns casos, mas não queria... Está aqui um hexagonal que pode ser aplicado em diferentes setores, não só nos vinhos, mas noutros setores também. Lá está a interligação de embalagem secundária, primária, secundária e terciária, não é? Portanto, faz sentido pensar o conjunto. E deixo-vos aqui o QR Code para poderem fazer download dos trabalhos que estão disponíveis online. E, portanto, se quiserem colocar alguma questão, estou à vossa disposição.